Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos ao canal Nest de Data. E agora eu estou voltando a fazer alguns vídeos de fisiologia, pelo menos eu pretendo continuar a fazer vídeos de fisiologia. Agora nós vamos para a nossa sexta aula, onde nós vamos falar um pouco sobre aquela questão da concentração de íons, da relação também de transporte, né, de substâncias, com os próprios íons, aquela questão de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, transporte passivo, e vamos tentar desvendar algumas dessas coisinhas aí que nós temos na fisiologia. Mais uma vez, essa aula é baseada pelo livro do Guyton, o Tratado de Fisiologia Médica, a 13ª edição. Vou tentar fazer uma aula aqui mais rápida, porque minhas aulas estavam ficando muito compridas, as pessoas não estavam assistindo tudo. Mas eu tento fazer o que é o mais completo possível que tem no Guyton, mas aí acaba ficando grande. Mas então vamos lá, sem muita enrolação, porque já estou enrolando demais aqui. Bom, nesse primeiro slide, como vocês podem estar vendo aí também, nós temos uma coisa bem simples, na verdade. Ele mostra a concentração de íons e algumas substâncias dentro da célula e fora da célula. Aqui, pessoal, eu gostaria de destacar algumas dessas substâncias que vocês precisam saber. Se vocês não souberem, se vocês não aprenderem isso agora, decorarem isso agora, fica tranquilo que você vai aprender ao decorrer desse estudo de fisiologia. Mas é claro que se você aprender de antemão, logo aqui, né, vai ficar muito mais fácil algumas coisinhas aí ao longo da fisiologia. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e é muito importante para essa aula, é que basicamente essa aula vai ser a base de muitas coisas que nós vamos ver na fisiologia. Tipo, muitos assuntos têm a ver com os conceitos básicos que estão nessa aula. Sim, essa aula é bem básica. Mas muitas coisas dessa aula vocês vão estar utilizando em basicamente toda a fisiologia. Tanto que se você for buscar ler o capítulo, né, do Guyton, que é o capítulo, agora eu esqueci, não sei se é o 4 ou se é o 5, dessa aula aqui de hoje, vai ter muita citação para capítulos futuros. Porque é exatamente isso, essa aula vai ter muita relação com outras áreas da fisiologia. Bom, e nessa imagem que gostaria de que vocês de chamar a atenção de vocês para algumas das substâncias aqui que estão no líquido extracelular e no líquido intracelular. No líquido extracelular eu gostaria de chamar a atenção para vocês do sódio. O sódio, pessoal, ele é mais concentrado do lado de fora da célula, no líquido extracelular. Enquanto o potássio, por sua vez, ele é bem mais concentrado no líquido intracelular. O equilíbrio desses dois íons vai ser a base da vida, digamos assim. Se houver um desequilíbrio na concentração desses dois íons, primeiro numa alteração pequena, né, você teria uma série de efeitos clínicos que você provavelmente vai estudar no futuro, aí, talvez determinado do curso que você esteja fazendo. E se essa concentração ela realmente for totalmente desregulada, isso é incompatível com a nossa vida. Então essa relação aqui do sódio e potássio ela é muito importante para várias funções da célula, assim como também para o próprio equilíbrio osmótico e eletrolítico da célula. Então se ficar desregulado, tchau célula, a célula vai para o beleléu. Então, inclusive a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão do transporte do sódio e potássio ao longo dessa aula. Então vamos continuar. Nós também temos o cálcio, que é legal vocês saberem que o cálcio ele é muito mais concentrado fora da célula, assim como também o cloreto. Tá, aqui o magnésio, você pode tentar descobrir aqui que o magnésio é mais concentrado dentro, mas o outro íon que é muito importante é o do cloreto. Os outros, beleza, tá legal você saber, mas talvez os mais importantes, pelo menos que eu me lembro que eu mais precisei saber desses valores mais à frente, foram desses, né? Mais à frente que eu digo não nessa aula, mas realmente no estudo da fisiologia como um todo, né? Mas o sódio, do potássio, do cálcio e do cloreto, que na verdade você precisa saber aqui, que desses apenas o potássio ele é mais concentrado dentro da célula. Aqui também você pode analisar o colesterol, fosfolipídios, gordura neutra, a pressão de oxigênio, pressão de dióxido de carbono, que também aqui são com valores estimados, do pH, que também é uma coisa muito importante, porque como você já deve saber, um desequilíbrio de pH também é incompatível com a vida. Um mínimo desequilíbrio, mínimo desequilíbrio de pH é incompatível com a vida, assim como também de proteínas, que você já deveria talvez supor que teria mais proteínas dentro da célula. Mas, enfim, talvez isso aqui é só uma imagem mesmo
mais introdutória. E aqui, propriamente dito, talvez vamos começar a nossa aula aqui. Através dessa imagem, nós vamos poder explorar todo o conteúdo da nossa aula. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que aqui nós temos exatamente aquela membrana plasmática que eu estava falando para vocês aqui, ó. Digamos que aqui era o espaço intracelular, aqui o extracelular, e digamos que nessa linha vermelha aqui seria a membrana celular. Lembra que essa membrana celular, ela é uma bicamada fosfolipídica. Então, se ela é uma bicamada fosfolipídica, você já tem que colocar logo na cabeça. Então, o que vai ser fácil de passar por aqui vão ser substâncias lipossolúveis, ou substâncias mesmo lipídicas. Enquanto substâncias que são lipofóbicas ou hidrofílicas terão mais dificuldade de passar. E aqui já entra o nosso primeiro conceito, que é o conceito de difusão simples. Difusão simples basicamente vai ser a passagem de algumas substâncias de fora da célula para dentro da célula. Mas, como eu acabei de falar para vocês, que essa camada que divide esse espaço extracelular e intracelular é lipídico, só quem vai atravessar é aquelas substâncias que conseguem basicamente se dissolver através dessa camada, que vão ser as substâncias lipossolúveis. Dá para entender, né? Porque se não for uma coisa lipossolúvel, como é que ela vai atravessar a barreira se ela não consegue se solubilizar através dessa barreira? Acho que é meio lógico, né? Dá para entender facilmente, acredito eu. E entre essas substâncias eu também gostaria de destacar algumas, que são o oxigênio, o dióxido de carbono, o nitrogênio e o álcool. Essas que, se você parar para pensar, é basicamente aquilo que está no naquele ar que nós respiramos, especialmente no bar, né, que já tem um álcool também. Então, o oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e o álcool, eles vão conseguir se solubilizar e vão conseguir transpassar, né, essa membrana com facilidade através dessa difusão simples. Mas é claro que qualquer substância que seja lipossolúvel, é claro, né, dependendo do seu tamanho, dependendo do que ela está ligada, vai passar através dessa membrana, através desse meio de difusão simples. Basicamente, difusão vai ser aquele processo que a gente conhece talvez um pouco parecido com osmose, que vai envolver concentração, vai envolver o grau de agitação das moléculas, porque não vai ter uma coisa atraindo exatamente aquele íon, por exemplo, aquela molécula. Basicamente o íon vai estar lá e de repente, opa, a membrana aqui, aí você passa, sabe? Não tem nada impedindo dele passar. É basicamente isso. Bom, então nós temos aqui o primeiro conceito, que é de difusão simples. Bom, ou seja, que exatamente essas substâncias que vão e voltam através dessa membrana, entram e saem do espaço intracelular e extracelular sem nenhum problema. Mas nós também podemos ter essas proteínas. Na membrana nós vamos ter algumas proteínas. Qual é a função dessas proteínas? A função dessas proteínas é basicamente de fazer passar aquilo que não passaria pela membrana plasmática ou facilitar o transporte de algumas substâncias para passar, seja passivamente, seja ativamente. Quando eu falo passivamente, pensa em energia. Significa que para aquela substância passar de fora da célula para dentro da célula, vai ser a favor do gradiente de concentração. Não vai precisar gastar energia. Enquanto o transporte ativo, ele vai precisar gastar energia. E quando eu falo de energia e eu falo de célula, você pensa em ATP. Beleza? E é por isso que aqui, eu já vou falar de todas e depois vou falar de cada uma. Nós também vamos ter a difusão simples, que também vai ser através de proteínas canais, que nada mais nada menos é do que proteínas que tem um espaço no meio delas que pode passar substâncias. Especialmente você pensa logo aí também na água. A água, por exemplo, tem uma característica bem interessante, que as hemácias, por exemplo, em apenas 1 segundo, tem um transporte de água através delas de cerca de 100 vezes o seu próprio volume. Não é que ela vai ficar inchando e secando rapidamente em milissegundos, não. Mas é que esse transporte, ou seja, a entrada e saída de água, é de cerca de 100 vezes o seu próprio volume em apenas 1 segundo. E através dessas proteínas canais que vão estar aqui deixando passar água, íons e algumas substâncias
dentro de um certo grau de seletividade, como por exemplo do tamanho, de carga, se vai ser positivo ou se negativo, e também com relação à proporção, a pressão, assim como também o gradiente de concentração, porque é claro, assim como na difusão, né, na verdade, assim como na difusão aqui que a gente estava vendo através da membrana, como através dessa proteína canal, que vai ser uma difusão simples, é claro que se aqui fora, se digamos que fosse fora, tem mais substâncias do que aqui dentro, a tendência é que essas substâncias entrem a favor do gradiente de concentração. Outra coisa, imagine que essas substâncias que estão aqui fora sejam positivas e aqui dentro nós estamos com a carga negativa, digamos assim. É mais fácil que essas substâncias entrem. Ou, por exemplo, se aqui estivesse sendo exercida uma pressão, é mais fácil as substâncias entrarem para cá. Eu acho que deu para perceber, né? É bem simples. Nós também vamos ter a difusão facilitada. A difusão facilitada ocorre através de uma proteína também. Só que ela não vai ser uma proteína que vai ser um canal, não. Essa difusão facilitada através dessa proteína, que é uma proteína carreadora, e agora você já consegue pensar. Ela é uma proteína carreadora, ou seja, ela vai pegar essa substância, vai ter uma mudança conformacional. Digamos que aqui seja proteína, aí aqui tem chega alguma substância, se encaixa nessa proteína, aí ela muda de conformação e vira para dentro da célula. E agora essa substância pode ir para dentro da célula. Isso que ocorre numa difusão facilitada, que também pode ser uma via de mão dupla. Mas nós também temos, como eu falei para vocês, o transporte através do gasto de energia, que é o transporte ativo, também através de proteínas carreadoras, como nós vamos falar mais para frente. Aqui, dessas proteínas canais, como eu estava falando para vocês, uma outra coisa interessante, como a gente está vendo aqui, é essa questão também das comportas. As proteínas canais têm uma característica também que é bem peculiar, que é o do tudo ou nada, como é conhecido na fisiologia. Elas podem ter, essas proteínas, comportas, que ou elas vão estar abertas, que vai passar tudo, ou elas vão estar fechadas, que não vai passar nada. Elas obedecem rigorosamente a esse princípio. Ou passa tudo, ou não passa nada. E aqui nós temos o exemplo de duas comportas. Nós temos aqui, por exemplo, uma proteína canal para o potássio e uma proteína canal para o sódio. Essa proteína canal aqui, por exemplo, como vocês podem ver, ó, ela está com seu interior negativo. O sódio, como íon positivo, vai ser mais tranquilo para ele passar por aqui. E claro, também ele é muito mais concentrado fora, lembra? Então você já viu aqui duas coisas, a carga e a concentração. Como o sódio é muito mais concentrado fora, pelaquela imagem que nós vimos no começo da aula, se essa comporta abrir, o sódio vai descarrilhar, assim, vai entrar muito rápido, muito sódio, que também, como eu disse para vocês, é uma coisa muito importante, por exemplo, para a geração de uma sinapse, de um potencial de ação, para tudo que envolve o nosso corpo, isso aqui é muito importante. Da mesma forma do potássio. A do potássio, lembra, ele é mais concentrado dentro da célula. Então, se essa comporta abrir, esse potássio ele vai sair do interior da célula para o exterior da célula. Então, nós temos duas características aqui importantes das proteínas canais, que é a seletividade e também as comportas. Lembrando, falando um pouquinho mais, a seletividade é a capacidade das proteínas canais de selecionarem uma substância para passar ou não, principalmente por causa do tamanho das moléculas, assim como também do próprio encaixe que essas moléculas vão ter para serem passadas, né, através dessas proteínas canais. Show de bola? Bom, continuando aqui, no mesmo slide, nós também temos esse gráfico do Guyton, que é muito interessante e talvez explique um pouquinho de coisas para a gente também. Bom, no gráfico, sempre, por regra, olhe primeiro os eixos. Nesse eixo X desse gráfico, nós temos a concentração da substância e no eixo Y nós temos a velocidade de difusão. Formado por esses eixos, nós temos dois gráficos, uma reta e aqui uma pequena curva. Essa reta representa a difusão simples e essa reta curva, não? E essa curva vermelha aqui, nós temos uma difusão facilitada.
lembra que a difusão simples, ela não dependia de nada. Observe aqui, ó, a difusão simples, ela podia ser pela membrana ou pelas proteínas canais livres, enquanto a difusão facilitada precisava dessa proteína carreadora. Observem, pessoal, que a velocidade máxima de difusão aqui através, né, dessa difusão facilitada, ou seja, através da proteína carreadora, ela tem um limite, ela tem uma velocidade máxima. Enquanto a difusão simples, quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade de difusão. Por que que isso ocorre? Isso é pergunta de prova. Isso ocorre por quê? Porque quando nós temos aqui, nessas proteínas carreadoras, que primeiro a substância vai ter que se ligar à proteína, a proteína vai ter que se mudar sua conformação e depois vai ter que passar para dentro da célula, ou vice-versa, passar de fora para dentro, de dentro para fora, nós vamos ter um limite de proteínas carreadoras. Concorda comigo? Não vamos ter infinitas proteínas carreadoras. Então vai chegar um momento em que todas aquelas proteínas carreadoras vão estar sendo utilizadas e mesmo que a concentração aqui fora esteja muito maior, não vai ter proteína carregadora suficiente para que essas substâncias passem. Talvez um exemplo que eu pensei aqui agora seja numa pista livre e uma pista que tem um pedágio. Uma pista que tem um pedágio, o carro vai ter que parar, abre a cancela, você paga, abre a cancela e você vai seguir viagem. Numa pista que não tem, vai ser direto. Então digamos que nós temos uma pista bem grande que vai poder passar direto lá, quanto mais carro, vai passar mais carro, isso indefinidamente. E em outra pista você vai ter uma pista bem grande que vai ter que encurtar por causa do número de cancelas de pedágio. Então esse primeiro seria a difusão simples, que quanto mais carro vai passar mais carro, enquanto a segunda vai ter uma limítrofe, que é exatamente esse limite das cancelas do pedágio, que é a difusão facilitada, e nesse caso o pedágio seria a proteína carreadora. Eu acho que deu para entender, eu pensei nisso agora, mas eu acho que é uma coisa que se encaixa bacana mesmo, essa analogia, beleza? Bom pessoal, então, prosseguindo agora também, já indo para o final da nossa aula, nós temos uma outra coisa aqui, que na verdade é aquilo que eu já falei. Nessa questão do transporte, três coisas serão muito importantes para essa questão da difusão através dessa membrana, através das proteínas de canais e até mesmo através dessas proteínas carreadoras. São três coisas que eu já falei. A primeira coisa é a concentração. Por essa imagem fica mais fácil ainda de perceber. É claro, se nós temos um ambiente aqui muito mais concentrado e aqui muito menos concentrado e que a difusão ocorre porque simplesmente essas moléculas passam aqui, ficam lá se batendo num adoidado e de repente passa, tem muito mais chance dessa célula passar para cá do que essas daqui passar para cá. Até, claro, atingir a homeostasia, até atingir o equilíbrio, que pode ser um equilíbrio osmótico mesmo, um equilíbrio de concentração, ou pode ser um equilíbrio regulado através de bombas e coisas do gênero para manter a homeostasia e o funcionamento do nosso corpo. A segunda coisa que eu falei para vocês também aqui é essa questão da carga. Se aqui fora nós temos substâncias com carga negativa, é isso mesmo, e aqui dentro dessa célula nós temos uma carga positiva, a tendência é dessas células entrarem, porque os opostos, né, nessa questão dos íons, se atraem. A mesma coisa seria o contrário. Se aqui tivéssemos negativo, não, a gente já repetiu até, na verdade, né? Mas falando nisso, até uma coisa interessante também, que isso também não vai ocorrer, pessoal, indefinidamente. Vai ocorrer um equilíbrio eletroquímico, ou seja, não é só porque aqui está positivo que vai entrar todas as células do mundo. Porque vai começar a pesar aquilo que nós vimos aqui em cima. Apesar daqui estar positivo, a concentração daqui pode aumentar tanto a tal ponto de que essa difusão não ocorra por causa da carga. Porque a concentração, digamos assim, se equilibrou com essa questão da carga. Eu acho que deu para entender, né? Se entrar muito aqui, vai ficar tão concentrado que vai ser difícil entrar mais. E como a gente tinha visto aqui, a concentração é uma coisa importante para essa difusão. A terceira coisa que nós temos aqui também é a pressão. E aqui é mais óbvio ainda, né? Claro que se você tem algumas substâncias aqui e você, digamos que tem um furinho
uma membrana, nessa membrana uma proteína, por exemplo, uma proteína canal, é claro que se você estiver fazendo pressão aqui, como por exemplo numa seringa, e a agulha lá, aquele furinho da agulha fosse a proteína canal, é óbvio que a tendência é isso aqui, sair de um lugar que tem mais pressão para ir para o lugar de menor pressão e, claro, de maior volume, por aquelas leis lá que você estudou de física no seu ensino médio, que é claro que você se lembra. Bom, então basicamente isso que eu já falei para vocês. Então vamos prosseguir aqui agora para a última parte dessa aula, que também é uma coisa que eu já falei para vocês e também é muito importante. É o transporte ativo. Como eu falei para vocês, quando vocês pensarem em transporte ativo, pensem em gasto de energia. Quando vocês pensarem em gasto de energia, pensem em ATP. Uma outra coisa que vocês têm que pensar quando falar em transporte ativo é que vocês têm que pensar também nas proteínas carreadoras. Esse transporte ativo sempre vai ocorrer através dessas proteínas carreadoras. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos o clássico do clássico e não menos importante, muito pelo contrário, como eu falei no começo da aula, é o mais importante para nossas células, é esse transporte ativo primário de sódio e potássio. E também se atente a esse nome primário, porque depois nós vamos ver o secundário. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Nós temos o meio extracelular, o exterior aqui da célula, e nós temos o meio intracelular. Bom, e como nós vimos no começo da aula, o sódio ele era muito mais concentrado fora da célula e o potássio muito mais concentrado dentro da célula. Nós também vimos aquelas proteínas, né? Aquelas proteínas aqui anteriormente, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, ó. Essas proteínas canais aqui, com essas comportas. E você poderia dizer, se o sódio ele é mais concentrado fora, porque simplesmente ele não entra de uma vez. Ele até poderia fazer isso, mas não ocorre também por causa daquela questão das comportas que vão se fechar. Lembrando também uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, aquelas comportas muitas vezes também são voltagem e químio dependentes, ou seja, elas serão abertas ou fechadas de acordo com a voltagem da membrana celular ou através da ligação de alguma substância aos receptores. Deixa eu até voltar porque isso é muito importante. Digamos, pessoal, que aqui nessa comporta ou nessa proteína canal nós também temos um receptor para determinada substância. Digamos, por exemplo, que quando essa substância se liga aqui, essa comporta se abre e esse sódio, nesse caso aqui, possa entrar. Uma outra coisa que pode acontecer é que a carga dessa membrana celular pode mudar e essa comporta pode abrir por causa disso. São dois meios também que essa comporta vai abrir. E isso é muito importante também para as aulas futuras, porque nós vamos ver, por exemplo, para acetilcolina, para a questão, por exemplo, como eu posso dizer, a questão das sinapses também, né, do potencial de ação, vai utilizar todo esse sistema aqui. Lembrando mais uma vez, as comportas estão dependentes aí de voltagem e também da ligação aos seus receptores. Capiche? Deu para entender? Então vamos voltar aqui para onde nós estávamos, que era o transporte ativo primário. Nesse transporte ativo primário, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo sódio sendo jogado para fora e potássio sendo jogado para dentro. E você pode pensar, nossa, isso é contra o gradiente de concentração, não é? Porque o sódio já está concentrado mais aqui fora e o potássio está mais concentrado aqui dentro. Isso é verdade. E uma grande responsável por essa mudança de concentração fora e dentro é exatamente essa bomba sódio, potássio, ATPase. Olha o nome dela. Ela vai estar jogando sempre 3 sódios para fora da célula, 2 potássios para dentro da célula e vai estar gastando ATP. Por quê? Exatamente por isso. Ela está fazendo um trabalho forçado. Ela está jogando sódio para um lugar que já tem muito sódio. Está jogando potássio para um lugar que já tem muito potássio. Então ela faz essa troca. Uma troca que é contra o gradiente de concentração. Por isso que é ativo. E é por isso que gasta ATP. Mais uma vez, sódio, potássio, ATPase. Uma bomba muito importante. Se a pessoa tiver um problema nessa bomba, dificilmente a pessoa vai permanecer viva. Ela é muito importante. Essa concentração de sódio aqui fora e de potássio aqui dentro é importante
para muitas funções vitais, beleza? Além disso, além, né, dessa bomba aqui de sódio, potássio e ATPase, outras bombas que a gente pode citar aqui para vocês também de transporte ativo primário é do hidrogênio, por exemplo, muito importante, é relacionado lá no nosso estômago, através dessa bomba que o hidrogênio ele é jogado para fora para se juntar junto com o cloreto e forma o HCl, né, o ácido clorídrico do nosso estômago, que dá a ele a acidez e a capacidade da gente prosseguir com a nossa digestão. Então, é importante também utilizar essa mesma ideia aqui de transporte ativo, porque vai estar jogando hidrogênio para o lugar que já está com muito hidrogênio, assim como também do cálcio. O cálcio, como nós vimos para vocês, intracelularmente era muito pouco concentrado. Eu falei que o cálcio era para você decorar, né? Por quê? Porque vão ter principalmente duas bombas bombeando o cálcio para fora da célula, que já está muito concentrado, assim como também para o retículo sarcoplasmático e para as mitocôndrias da célula, tirando o cálcio do citoplasma, porque o cálcio livre no citoplasma também vai ativar uma série de reações dentro da célula que você vai estudar em fisiologia, imunologia, farmacologia, seja lá onde você for, você vai estar estudando isso. Então o cálcio também é regulado através de um transporte ativo primário. Ele vai estar jogando lá o cálcio para fora da célula, para dentro do retículo sarcoplasmático e para dentro das mitocôndrias, diminuindo a concentração de cálcio citoplasmático. Show de bola? E aqui, como eu falei para vocês mais uma vez, vai estar quebrando um ATP, gerando um ADP, mas um fosfato, que é por isso que é sódio potássio ATPase. Esse ase é de quebra, ATPase, quebra do ATP em ADP. E finalmente, para terminar essa aula, nós vamos ter, se tínhamos aqui o transporte ativo primário, nós vamos ter o transporte ativo secundário. Por que é secundário? É secundário, pessoal, porque aqui ele não vai gastar energia ativamente. Aqui eu falei para vocês que era um transporte ativo primário, porque ele gastava diretamente a energia, não é isso? Aqui não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que a energia que foi gasta aqui, por exemplo, para colocar esse sódio para fora, e agora você já começa a observar como essa bomba sódio potássio ATPase é importante. Essa energia aqui que foi gasta para jogar o sódio para fora vai ser utilizada para colocar outras substâncias para dentro ou retirar algumas substâncias que não deveriam estar lá, através de dois mecanismos de transporte ativo secundário, o cotransporte e o contratransporte. Além de ficar teorizando sobre isso, a gente pode vir aqui para a prática ver um pouquinho sobre isso. No cotransporte, pessoal, aquele sódio e consequentemente aquela energia que foi gasta lá na sódio potássio ATPase vai ser utilizada aqui de forma indireta, é por isso que o transporte ativo secundário. O sódio, que agora estava muito mais concentrado fora por causa daquela bomba sódio potássio ATPase, vai meio que assim, glicose, bora entrar ali comigo na célula, e essa glicose vai entrar aqui através de uma proteína transportadora, junto com o sódio, para dentro da célula. Então, quando essa proteína transportadora consegue se ligar a um sódio e a uma glicose, ambos vão para dentro da célula. Isso vai acontecer, e uma coisa muito importante relacionada com o nosso dia a dia, no nosso intestino. E lembra que aquela garapa que sua mãe fazia, que quando você estava fraco, eu acho que você nem lembra mais de garapa, né? Isso também acontece nos rins da gente. Lembra? Garapa, pessoal, uma coisa que até aqui no Nordeste é muito comum, não sei se no Sul, no Sudeste é. As pessoas, antigamente, que tinham muita fome ou estavam passando mal, as pessoas davam garapa para ela, que é basicamente água, glicose, açúcar, e sódio, sal. O que vai acontecer? Isso vai fazer com que esse sódio e essa glicose, que poderiam ser dados, né, separadamente, agora eles vão poder juntos entrar nas células através desse cotransporte. É claro que também já teve essa ação aqui do transporte ativo primário, deixando o sódio mais concentrado aqui fora, mas aí você ingere exatamente isso. Então, através desse cotransportador, o sódio, que vai ser bom para manter, por exemplo, a sua pressão, e a glicose para te dar energia, vai ser útil, que vai ser utilizado aí
pelas suas células. E é por isso que a garrafa é muito boa, porque você está ingerindo duas coisas que vão entrar juntas. E lembrando, pessoal, se fosse aqui no cotransporte, o sódio não pode entrar só. E a glicose também não vai entrar sozinho. Tem que ser os dois, beleza? Mas esse transporte ativo secundário, como eu falei para vocês, também pode ser de contratransporte. Se aqui era co-transporte, ou seja, eram os dois juntos, agora é contra. Lembra? Tivemos o gasto de energia para deixar o sódio fora, agora temos mais sódio fora, e o que ele vai fazer? Ele vai utilizar aquela energia lá da quebra do ATP. Na verdade, não é que ele utiliza a energia, ele utiliza a resultante da energia, que foi ter mais sódio aqui fora, nesse caso agora, para jogar o hidrogênio para fora. O potássio vai entrar e o hidrogênio vai sair através de uma proteína carreadora que vai realizar um transporte ativo, ou seja, com gasto de energia secundário, ou seja, ele vai reutilizar a energia do transporte ativo primário para, nesse caso aqui, jogar o hidrogênio para fora e o sódio para dentro da célula. E no caso anterior, do cotransporte, entra a glicose e o sódio, beleza? Bom, pessoal, e tentando deixar essa aula um pouco mais rápida, mas nem acabou ficando tão rápida, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque é um feedback muito importante para a gente. Também deixa um feedback através dos números, ou seja, através dos likes, através da inscrição em nosso canal, que isso é claro que dá um apoio ao nosso canal e nos incentiva a fazer novos vídeos aqui para o YouTube de forma totalmente gratuita. E eu acho que é isso, não estou lembrando de mais nada que eu poderia ter falado aqui. Então é isso, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que, repetindo mais uma vez, é uma aula muito importante. Se você não entendeu alguma coisa, reveja o vídeo ou pergunte aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos aqui nos próximos vídeos de fisiologia, outro assunto aqui no canal Anetidata, e até a próxima. Fui!